Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do MTS Talk. Hoje estou aqui eu, o João Gabriel, a Lorena, tudo bom? A Lívia e a Rebeca. Oi. Estamos aqui, como vocês podem ver, em um novo estúdio, né? Talvez a gente vá ficar aqui mais vezes, talvez a gente vá voltar para o antigo, a gente vai ver ainda o que vai ser melhor, mas nesse daqui a gente vai estar nesse estúdio novo para falar de um tema muito legal, muito especial, que são as 5 linguagens do amor. É um tema que quando a gente era criança, dentro do âmbito cristão, é muito conhecido, a gente fala bastante e de um tempo para cá foi mais falado assim no Twitter, na internet, por outras bolhas, né? Saiu um pouco da bolha da igreja e muitas pessoas começaram a falar das 5 linguagens do amor. E é algo assim um pouco parecido, né? Como os temperamentos. E é legal pra gente ter o nosso conhecimento, né? Trocar uma ideia no dia a dia. A gente sempre conversa nos nossos momentos de comunhão. E aí, para iniciar esse papo, a Lívia vai falar um pouquinho do que são as 5 linguagens do amor. Então, né? As linguagens do amor são, o Gary, ele divide em 5. Toque físico, tempo de qualidade, atos de serviço, presentes e... Faltou algum? Não, foram todos, né? Acho que foram todos. Vamos lá de novo. Toque físico, tempo de qualidade, presente, ato de serviço, palavras de afirmação. Falta a palavra de afirmação. Isso. Então, são essas 5 linguagens de amor. E que das 5, nós temos 4 aqui. Só falta atos de serviço, mas que eu e a Lorena, a gente tem umas vivências dentro de casa. A gente vai falar um pouco, né, sobre isso. E é muito importante a gente falar sobre linguagem de amor, porque... esse livro, por exemplo, é a linguagem de amor para solteiros, né? Porque a gente às vezes pensa que linguagem de amor está relacionada a relacionamentos amorosos, de namorados, de casais, mas não. Linguagem de amor está ligada a pessoas que você ama, pessoas do seu convívio e que você ama, sua família, seus amigos, seus parentes, pessoas que estão próximas de você e que você tem algum carinho por elas, né? E é importante a gente falar sobre isso porque isso edifica o nosso relacionamento com essas pessoas, né? E o tanto que Jesus falou sobre relacionamento, sobre amar ao próximo, então, assim, é muito importante que nós, como cristãos, a gente aborde esse tema, sabe? Uhum. E... vou terminar aqui, não são, por exemplo, como eu disse antes, esse livro é para solteiros, linguagem de amor para solteiros, mas tem para crianças e adolescentes. No caso, a gente pegou aqui para solteiros porque nós 4 somos solteiros, né? Sim. Então, é o que a gente pegou como base pra gente falar sobre as nossas vivências. Então, assim, todos nós, desde a nossa infância, nós temos linguagem de amor. E é importante pra gente entender um pouco sobre a psique humana também. Bem interessante. Tipo, o que eu ia comentar é que vocês dois falaram, né? Isso a gente usa bastante na vida cristã, mas essa bolha acabou estourando. Sim. Porque quem tem necessidade de amar e de ser amado não são só os cristãos, todo mundo. Exatamente. Né? E é engraçado porque não importa... Quando você não consegue entender sobre a linguagem de amor, é como se você realmente falasse com outra língua. Não importa o quanto você demonstre amor por aquela pessoa do seu jeito. Se ela não tá entendendo, não tá significando nada. É a mesma coisa que você estiver fazendo nada. Eu acho que é bem interessante isso. Porque realmente é como se fosse uma língua humana. É como se eu falasse português e você ouvisse inglês. Não importa o quanto o português eu fale, falando o quanto eu me sinto e o quanto eu te prezo, não importa. Você não está entendendo a minha língua. Verdade. E o contrário também acontece, né? É engraçado porque às vezes nós falamos uma língua e recebemos outra. No meu caso também é assim. A gente vai começar a falar, né, sobre cada um. Só sobre o que o Lorena tá falando, tipo, pra galera que não conhece muito sobre o assunto, no geral, são 2 linguagens que a gente fala. Sim. Né? E 2 que a gente recebe. Tem pessoas que têm uma só, né? Uhum. Tipo, uma que é bem forte. Um amigo forte. nosso tem apenas uma. Mas normalmente são 2. Que ele fala bem forte. Então... Só antes, né, de iniciar a gente começar a falar sobre os nossos casos, é bom mencionar, né, que a gente até estava falando antes da gente gravar, que isso daqui é pra gente ter noção, né, do nosso convívio, mas não é algo daquela síndrome de Gabriela que o pessoal fala bastante de eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não é algo que a gente acredita como quem acredita em signo fala. Mas é algo sobre as nossas características e é legal a gente ter esse autoconhecimento da gente. Para nos conhecermos mais e conhecer melhor as pessoas ao nosso redor. Porque não é algo para não
trazer um egoísmo, né? Exatamente. Algo assim. Pelo contrário, é pra ajudar a nossa manutenção com o nosso relacionamento com os Exato. outros. Não né? é algo só preciso que a minha linguagem de amor seja entendida, mas você também precisa entender e falar a linguagem de amor para as outras pessoas. Verdade. com certeza. Não é algo só sobre você, mas as pessoas que estão ao seu entorno. Então, né, como a gente estava falando no início, de 5 nós temos 4 aqui. E alguém quer começar a falar, a se expor aí E aí, Rebeca? sobre essa Tá, linguagem? Vai lá. Eu falo toque físico e recebo tempo de qualidade. A Lívia falou o quê? Então, eu falo muito forte presentes e falo um pouco de tempo de qualidade também. E eu recebo muito forte tempo de qualidade e presente. São meio que, assim, equivalentes, sabe? O meu é quase que exclusivo. Eu ouço, na verdade, palavras de afirmação. Sim. Sério? Palavras de afirmação. Lívia que tá comigo dentro de casa, Somos sabe? irmãs. E eu falo presentes. Eu recebo, né? Ouço palavra de afirmação e falo tempo de qualidade e com pessoas bem específicas, tipo da minha família, também toque físico. Que eu sempre recebi bastante, principalmente dos meus pais. É muito engraçado, porque, assim, eu falo muito forte presente, né? E acho que, tipo, é válido a gente falar sobre os estereótipos que as nossas linguagens de amor carregam. Por exemplo, né, assim, o mais forte, toque físico, né? Caraca, as pessoas acham que O somos que as pessoas carentes. falam sobre isso, Não, né? sempre que eu falar no linguagem de amor é toque físico, a pessoa fala, ih, ela é carente. Eu Tipo, fico, e o que é "Gente, realmente não é, ter cara." toque físico? Cara, toque físico é você tocar na pessoa. Tipo, eu falo toque físico, então eu sinto a necessidade de tocar. Eu vou sentir aquela necessidade de a pessoa chegar do meu lado e eu tocar no ombro. Leve, tá, gente? Não é aquela coisa que você fica assim, ó. Isso já é carência, realmente, de fato. É uma um linha tênue, afeto, né? É um mas- afeto bem forte que eu tenho pela... Cara, por pessoas ao meu redor. Eu não vou fazer isso em qualquer pessoa, obviamente. E quando você recebe, é quando você sente a necessidade de alguém te dar toque físico. Então eu teria a necessidade dela me abraçar, dela fazer carinho em mim. No meu caso, isso não acontece. Meu Deus. A necessidade não é suprida, né? Não, no meu caso, tipo, não Que ela acontece. recebe Eu não diferente. recebo toque físico, eu recebo tempo de Não. qualidade. Você tem a Por exemplo, necessidade aqui... de tocar. eu tenho a necessidade de tocar, tanto que... Então, sobre isso, eu tenho muita dificuldade em receber o toque físico, né? Exatamente. Muita dificuldade. Não, E só pegando um exemplo da nossa vida pessoal... Eu sei que você vai nós- chegar lá. eu vou chegar nesse ponto agora. Nós somos amigas, né, há um tempo, não sei quanto tempo, mas nós somos. Aí, tipo, no início da nossa amizade, bem no início mesmo, eu não sabia que Lívia odiava o toque físico. Eu achava que era só implicância. Então, teve uns dias, assim, que normalmente, assim, eu sou melancólica, então isso pode pegar um pouco mais pra mim. Aí teve um dia que eu não estava me sentindo muito bem e eu sentia a necessidade de dar um pouco do meu amor pra Lívia. Algo pra mim. logo pra quem? Aí, tipo, cara, o toque físico às vezes é um simples toque. No caso, eu fui ajeitar o cordão dela. Tipo, pra mim era um toque físico e ela simplesmente recuou. E quando ela fez aquilo, foi muito forte. Foi a negação do seu amor, né? Foi! Mas eu me é. senti completamente assim, caraca, ela não me ama, ela não aceita o meu amor. Sabe? Ela não está recebendo o amor que eu estou tentando dar pra ela. Aí. Aí vira eu uma sou cena de muito- novela mexicana. Sim. Aí vem lágrimas, Tudo ficou choro. preto e branco, de Aham, foi repente. assim mesmo. Eu sou muito analítica, então naquele dia eu fiquei me analisando muito, tipo, realmente, será que ela não está recebendo o meu amor? Então, aí com o tempo eu comecei a entender que, na verdade, ela realmente odiava o toque físico. Então agora... Palma forte. Então, tipo, agora eu tento dar o meu toque físico, tipo, de uma forma diferente. Às vezes sei lá, às vezes eu dou um tapinha, assim, Às de vezes. leve. Não sei, são coisas, assim, que não vão ofender ela. Porque não tem como você insistir em uma linguagem de amor que a pessoa ela não sabe receber. Mas também tem a parte dela É, entender claro. mais a forma como É, você tá demonstrando um afeto. Amadurece, né? Graças a Deus. Eu queria falar sobre uma experiência pessoal minha, porque eu tô do outro lado. Você fala toque físico. Você recebe. Eu recebo. Tipo, eu recebo menos do que palavras de afirmação, mas ainda tá forte em mim. E se eu me sinto desconfortável com a pessoa,
é uma ofensa pra mim a pessoa me tocar. A quantidade de vezes que eu já saí como mal educada, como grosseira, porque é sério, porque eu recuei de abraço, porque eu já recuei de tapinha, isso é uma ofensa pra mim. Eu me sinto muito desconfortável, gente. É tipo, a pessoa que eu já não tô muito bem, a pessoa vem me dar um abraço, aquilo me deixa numa agonia horrível, horrível. Então, eu acho que, sim, nós devemos entender, né, a língua dos outros, das duas formas. Uma vez de mão dupla. Exatamente. Não forçar, a Rebeca conseguiu encontrar esse equilíbrio no relacionamento com a Lívia. Eu acho que esse é o ideal. Não é porque eu falo toque físico, então você tem que aceitar o meu amor. Não. Né? Porque o amor não é obrigado, não é preso. Eu acho que... Mas eu entendo, porque isso realmente fere. A minha linguagem de amor que eu falo é presente. Eu falo presente muito forte, a Lorena sabe disso. Cara, toda semana Nunca me dá, eu acho que não me ama. Toda semana eu chego em casa com algo diferente, porque eu não te amo. Caramba. Toda semana eu chego em casa com alguma coisinha diferente e tal, assim, pra agradar, pra Lorena, minha mãe e tal. E às vezes eu tô saindo com a minha mãe, a gente tá na rua, às vezes a gente tá lá no centro de Niterói, eu quero comprar alguma coisa pra ela. Eu saí determinada, eu vou comprar isso pra você e acabou, porque eu sei que você tá precisando. Só que a minha mãe tem muita dificuldade de receber presente. E aí ela vai e recusa. A recusa dela, assim, é uma dor que vai lá no fundo do meu coração. E eu falo pra ela, mãe, isso me ofende quando você fala não pro presente, porque não é... Você tá chorando? Caraca! Emocionada. Eu vi ali a gente lágrima. É porque, tipo, quando falam não é não pro meu presente. É não é não pro que o meu pro seu presente afeto. significa. Entendeu? Porque eu já ouvi e já tive uns problemas com isso, né? O pessoal aqui até sabe dessa situação de uma pessoa que a gente tava conversando sobre linguagem de amor. Eu falei que eu recebia presente, falava presente. Pô, essa E a cena foi muito pessoa- boa, cara. Interesseira! A na pessoa cara fala assim, dela. não, mas quem fala que recebe presente é interesseiro, que não sei o quê. Mas, assim, aí na hora eu me revoltei e tal, mas não é sobre isso. É sobre o que aquele objeto tá representando. Não é o objeto, não é a balinha que eu tô dando, não é Não é a o barra de valor. chocolate. É o que tá representando, sabe? Um exemplo, fresquinho dela, tá ali. Semana passada, a gente tá gravando, vocês nem sabem quando a gente tá gravando. Verdade. Mas a gente tava aqui na igreja, a gente saiu da igreja, a gente foi comprar, acho que milho de pipoca pra gente fazer pipoca aqui, pra comer e tal. Tava andando na rua, aí ela, pra implicar, ficou pisando no chinelo dos outros, pra ficar andando. Só que meu chinelo é diferente do resto, meu chinelo é aquele que fecha aqui. Falsificado. Falsificado nada, né? Mas aí eu tava andando, ela foi pisar, meu chinelo foi, tirou a alça toda, eu fiquei andando descalço no meio do Fonseca, meu pé preto. De noite, na João. E tinha chovido, não tinha? Choveu no dia, mas não tava chovendo na hora, só que imagina como ficou meu pé, né? Tava molhado. Maravilha. Aí, óbvio, como uma pessoa normal, ela foi comprar um Super Bonder pra consertar. Muitos não teriam Assim, comprado, tá? Muitos Mas aí não eu teriam fiquei bom que andando você tem um descalço, coração de Deus. pulando, né? A gente atravessou a Alameda, eu descalço. Aí, pra ela se pedir desculpa, ela não falou desculpa pra mim. Ela foi comprar o Super Bonder e trouxe um chocolatinho pra mim, tá ligado? mesmo, Como foi ela mesmo. demonstra. Então, ela não pede desculpa, mas ela foi lá e comprou chocolate pra mim. Pra Claro, demonstrar podia isso. super mal. Claro, eu fiquei andando bom tempo de Quanto foi pro a sandália é expor. mais cara. Eu vou nem falar quanto foi pro expor. Meu Deus. Como a gente não tem ninguém com ato de serviço aqui, eu vou dar o exemplo da minha mãe, né? Por favor. A minha mãe ela tem uma de verbalizar o perdão. Ela tem essa dificuldade. Ela não fala palavras de afirmação. Isso me mata, porque eu sou terra seca pra elogiar. Ela fala entendeu? exclusivamente atos de serviço. Ela fala exclusivamente atos de serviço. E de vez em quando a gente dá aquelas discutidas e ela não vem pedir desculpa, tipo, minha filha, desculpa, eu errei, não sei o quê. Não, o que ela faz? Ela vem com a minha comida preferida. O que ela faz? Ela arruma a minha parte do armário. Exatamente. Ela chega assim, aqui, ó, eu fiz esse pudim pra você. Uma coisa interessante sobre atos de serviço que o Gary fala nesse livro é que ato de serviço não é escravidão. Sim. Ele dá exemplo de uma mulher aqui que serviu por 20 anos o marido dela, que tipo, só desprezava.
a mulher e tal. E, assim, aquilo não era ato de serviço. Aquilo era um modo de vida, tipo, que a pessoa aprendeu a levar, precisou aprender a levar pra talvez não ser, sei lá, humilhada, pra não sofrer algum Ela foi obrigada maior de violência, àquilo, sabe? Não é porque ela limpava a casa e tal, sei lá, lavava o banheiro, fazia comida todos os dias, que ela tava demonstrando a linguagem de amor. Porque a linguagem de amor é algo espontâneo. A linguagem de amor vem de forma espontânea. Ela não vem em troca de nada. Eu vou te dar presente, por exemplo. Eu falo presente. Eu vou te dar esse chocolate aqui se você fizer tal coisa. Isso definitivamente não é linguagem de amor, sabe? E o ato de serviço, às vezes, eu vejo como uma linguagem de amor um pouco mais, assim, tipo, um pouquinho deixada de lado, mas ela tem o seu valor, sabe? É muito importante. Ato de serviço tá em você servir diretamente o outro, sabe? Não, e sempre voltando para Jesus, né? Sobre essa questão de servir ao próximo e tal. Não, e eu acho engraçado que, assim, o que é toque físico pra você, que é difícil de receber, é ato de serviço pra mim. Você fica constrangido? Eu me sinto me explorando a pessoa, sabe? Igual, tem pouco tempo também, porque a gente é amigo, a gente acaba contando muitas relações que aconteceu com a gente, né? Pra exemplificar. Naquele dia no congresso, teve um congresso há pouco tempo aqui na igreja, eu tava muito cansado. Porque foi até o do apóstolo Géser, que gravou um tá episódio com a gente. No YouTube. Bom. Tá tanto no nosso podcast, né? O episódio de legado, e também tem lá o congresso, pra vocês verem. Foi em outubro. E aí a gente tava, tipo, sexta-feira eu tava direto aqui na igreja, sábado de manhã a gente gravou o podcast, de tarde a gente tocou e de noite ia tocar. Aí de tarde, na hora da palavra, depois que a gente tocou, eu tava morto, sentado na salinha de som, pô, tô com muito sono. Aí a Lorena tava lá, aí do nada ela saiu, não falou nada. 5 minutos depois ela voltou com café pra mim, que pra quem não sabe também eu sou meio viciado em café, então muito café. Aí ela trouxe pra mim, eu fiquei tipo, pô, obrigado e tal. Primeiro mas, tipo, café que eu fiz na vida. Tipo, ela falou isso também. Eu falei, caraca, eu tô me explorando da garota. Parece que eu tava falando toda hora pra não me dar o café. Mas, pô, me ajudou muito aquele café, papo reto. Muito obrigado, Lorena. Porque senão não ia aguentar. Todo mundo tem uma linguagem de amor que tem um pouco mais de dificuldade, né, de receber. Cara, eu, por exemplo, não é dificuldade de receber, é dificuldade de falar. Tenho muita dificuldade de falar atos de serviço, que é realmente por isso. Preguiçosa, pessoa. não faz nada. Não é por isso. Vulgo. É tipo da pessoa se aproveitar de mim, entendeu? É realmente Não, nesse o que eu me ponto. sinto, me aproveitando da pessoa. E palavras de afirmação, porque ou eu acho que a pessoa vai se sentir muito bajulada, então eu tomo cuidado, assim, com as pessoas, assim, que eu falo. Eu dei o exemplo de que tem uma pessoa aqui da igreja que, cara, ela tem um cheiro muito bom, sério, eu sou... o cheiro da... Sério, o perfume dessa pessoa é muito cheiroso. Aí eu levei, tipo, sei lá, uns 6 meses pra poder chegar na cara dessa pessoa e poder falar, olha, você tem um cheiro muito bom. Tipo, é uma dificuldade muito grande. Lembrei dela agora, cara. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. O problema da intimidade. Fala, João. No dia que a gente foi no rodízio. Ai, não, pelo amor de Deus. Cara! Não, João. Ai, meu Deus. Tá. Ela simplesmente cheirou o sovaco do garçom, gente. Não foi isso. Vai. Posso contar a Vou defender a situação? minha irmã. Não é não, cara, o cara veio servir a pizza. O braço dele ficou no meu rosto. Eu falei, pô, o cara tá há horas trabalhando aqui em pé. E não tá um cheiro de CC? Parabéns, né? O problema é que você Aí você virou externalizou. uma cheiradinha. Enfim, voltando com a linguagem do amor. Voltando às linguagens de amor. Me perdi. Tá, mas aí realmente é uma Essa dificuldade. dificuldade. Ai, Senhor. É uma dificuldade que eu tenho, assim, muito grande em falar essas duas linguagens de amor. Entendeu? Entendi. E sobre o tempo de qualidade. Alguém aqui fala tempo de qualidade? Eu. Esqueci. Você fala tempo Não, de eu qualidade? recebo tempo de Eu, qualidade. mais que falar, eu recebo. Eu recebo muito tempo de qualidade. Lorena sabe disso. 3 horas da manhã eu tô lá, Lorena, Sim. vamos conversar. Vamos pro cinema, gente. Porque Então, eu acho que é justo a gente falar o sobre... tanto que vocês rejeitam. Caraca, é todo dia. Você rejeita Eu o rejeito negócio mesmo. e você rejeita Vamos no atos cinema. de qualidade. Troço de. Ih, meu Deus! Atos Ato de serviço. É o tanto que eu rejeito Tempo de qualidade. tempo de qualidade. Entendeu? Não, Então, é por por isso isso que que lá você em casa é fala carente. Eu tenho essa dificuldade. Aí Lívia vem, eu gosto de ler, normalmente eu leio na cama, eu tô lendo e concentrada. E Lívia chega assim, Lorena, vamos conversar? Do Aí nada. eu, não, Lívia, não vamos. Eu quero ler. Aí, Lorena, por favor, você nunca fala comigo, não sei o que. Não, Lívia, eu quero ler.
Eu desisto. Eu tô aprendendo a desistir. Mas... Desculpa, irmã. Tempo de qualidade, né? Eu acho uma linguagem de amor muito interessante pra mim, porque você pode oferecer ela de várias formas. Você pode oferecer ela saindo com a pessoa, indo pro lugar que ela gosta, ou você pode oferecer numa conversa. Sim. Tipo aqui, Sabe, cara. conversando. Tipo aqui. Aham. Numa conversa com a pessoa, ou, sei lá, tá tomando um café, passar um tempo junto. É você gastar o seu tempo com aquela pessoa. E eu recebo muito tempo de qualidade. E, assim, lá em casa ninguém fala, Não. mas... Você vai lá pra casa. Carente. Mas às vezes Fica a gente querendo tem que conversar forçar o um tempo pouquinho a todo. pessoa, né? É muito engraçado, porque, assim, eu me senti realizada esses dias. Tinha uma série que lançou na Netflix e eu queria muito assistir essa série. E eu chamei minha mãe pra assistir, mas, assim, meio que já sabendo que ela Ela vai rejeitar. não ia assistir. A série tinha 10 episódios da série. Então, enfim, eu coloquei pra assistir, chamei. E ela ficou. E ela assistiu, e eu super feliz, eu comentando com ela, porque eu sou assim, eu assisto série, eu assisto filme falando, não consigo ficar quieta, eu preciso estar Não sei o comentando. que é ir pro Sabe o cinema. que tá acontecendo na hora. E assim, eu vi que ela se interessou e ela começou a interagir. Então, pra mim, aquele momento da gente estar ali junta, vendo uma série, as duas estarem gostando, pra mim, assim, aquilo foi a minha realização. Ou ela fingindo que tava gostando só pra ajudar a filha. Uma semana depois, ela ficou me mandando coisa da série, tá? No verdade. WhatsApp, ela aprendeu Ela ficou mandando no grupinho da família. Ai, meu Deus, que bonitinha. coisas sobre a série. Então, assim, pra mim, aquilo foi muito marcante, sabe? Aham. Então, não é só sobre você fazer algo fora, né, pra fora, Sim. mas é o tempo. É o Aham. tempo que Lá a em pessoa casa, a gente tem, disponibiliza pra tipo, gastar com você. Sessões de cinema, assim, às vezes quando tem feriado, eu tô livre em casa porque trabalhando, minha mãe trabalha, todo mundo trabalha, nunca tem tempo pra nada, né? Aí eu faço uma pipoca doce, que ela ama pipoca doce. Aí, tipo, a gente senta e assiste um filme. Às vezes minha mãe tá lá dormindo. Tipo, Minha dá- mãe também acontece, mas a presença tá ali. Não, não dá de chorar, mas o que importa é que ela se esforçou. Tentou, pelo menos. Realmente. Uma coisa que eu me lembro desse livro, faz muito tempo que eu li. Eu dei uma relida, né, pra gente poder falar agora. Mas é sobre não só tempo de qualidade, mas dentro do tempo de qualidade existe uma parte específica que é conversas de qualidade, entendeu? Que o tempo de qualidade é uma coisa, você passar tempo com aquela pessoa, seja em silêncio, seja fazendo alguma coisa, mas a conversa de qualidade é quando você tem aquela conversa, não conversa que a gente chama de elevador, mas aquela conversa proveitosa para conhecer sobre a pessoa, para entender e se conhecer melhor mesmo. Sim. né? Tanto que, exatamente Cara. isso que você tá falando. Tanto que quando a Rebeca dormia mais lá em casa, Ai, meu Deus. às vezes a gente de madrugada, 3 horas eu ficava da manhã. conversando Eu com ia ela dormir e as duas sobre. ficavam. Eu ficava conversando com ela, tipo, sobre a minha personalidade, a Cara, personalidade papos dela. profundos. Tipo, coisas muito Nossa. profundas. E isso, pra mim, às vezes eu tô caindo de sono. Aham. Mas eu fico ali porque aquilo vai, tipo assim, me dando aquele quentinho Foi no muito coração, bom isso, sabe? cara. E também Então- dentro do tempo de qualidade, eu, por exemplo, que falo e lá em casa, meus pais, os dois recebem, você tem que também saber como que você vai gastar esse tempo, porque, Isso, por sim. exemplo, lá em casa, eu e meu pai, a gente tem os mesmos gostos. A gente gosta de praia, gosta de futebol. Sim, tudo que a gente gosta tá dentro da mesma coisa. Então é muito mais fácil eu sair com meu pai no sentido de tem o jogo do Flamengo, vamos pro Maracanã, tal, quando dá. Por mais que hoje em dia ele não esteja tão mais animado pra ver o jogo do Flamengo. Mas praia, pra mim, há pouco tempo atrás, é um dia que eu não iria trabalhar. Ele também era o dia de folga dele na igreja. Aí ele, vamos pra praia, vamos subir o Costão, que é uma trilha que tem aqui em Niterói. Então, assim, foi de um dia pro outro a gente definiu fazer isso. Minha mãe recebe tempo de qualidade. Só que ela iria odiar receber o tempo de qualidade pro jogo do Flamengo e subir uma trilha. Com certeza. O que minha mãe gosta é ir pra uma cafeteria, ir pro shopping, andar e tudo mais. São coisas que eu naturalmente não faria assim pra minha vontade. Mas só que é algo que eu tenho que me policiar e ver que é um tempo que eu tenho que passar com a minha mãe, é um tempo de conversar, eu amo estar com ela. Então é algo, por exemplo, há pouco tempo atrás, ela ama um local aqui em Niterói, que é em Itaipu. E a gente foi lá tomar um café com ela e tudo mais, que ela sempre gostou de lá, sempre falava há meses pra gente ir, a gente ficava, Itaipu, tudo mais que é na praia de Itaipu, a gente não gosta tanto. Eu e meu pai. Mas aí acabou que a gente gostou muito do lugar, a gente deveria ter ido antes. A gente passou lá uma tarde, ela gostou pra caraca, ficou tirando foto, pediu pra eu ir, tirei foto pra caramba com ela. E ela se sentiu realizada. Tanto que ela falou, a gente vai ter que voltar e tudo mais. E ela ama isso.
Eu sempre falo também que ela tinha que ter uma menina pra ela sair mais pra shopping, pra fazer essas Case logo coisas. então, João. Peraí, vamos com calma, né? Estamos no Mas assim, solteiro ainda. então na parte solteira, relaxa. Mas, por exemplo, essa parte de cafeteria e tudo mais, pra mim agora eu gosto. Só que. Aprendeu a gostar. Mas eu aprendi a gostar hoje em dia, eu acho maneiro mesmo. Mas isso é maturidade, sabe? É. Fala. E o Gary A, fala par- é, isso. a parte do shopping, sair andando e ficar vendo coisinha, lojinha e tudo mais, ainda tô no processo. Mas vamos chegar. Mas é, tipo, exatamente isso. A linguagem de amor não é algo que você aprende, lê no livro e, pronto, já sei. Aham. É na É um convivência. É um né? processo. É, É todo diário. dia ali É tipo você Bíblia fica- e oração. Você tem que todos os dias exercitar, Aham. sabe? E, tipo, a gente tira por aí que, mais uma vez, é confirmando o que foi falado. Isso não é como um signo. Não é uma Aham. ciência exata, né? Como você falou, seus pais, os dois ouvem De forma a diferente. mesma língua. Mas eles ainda, dentro disso, dentro desse âmbito geral, eles carregam as particularidades deles pra isso. A sua mãe prefere uma coisa e seu pai prefere outra. Ainda que os dois sejam tempo de Tipo, qualidade, tem né? muito a ver também com a sensibilidade, sabe? Com a sua sensibilidade. Uhum. Então, nos seus relacionamentos e tal. Então, assim, acho que esse livro aqui é uma forma de edificar muito, muito profundamente as nossas vidas. Porque eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de falar palavras de afirmação. Tenho muita Isso dificuldade. a irmã recebe. Às vezes eu me esqueço. É verdade. Às vezes eu me esqueço. Tipo assim, eu vejo algo, sei lá, vamos supor, ela veste uma roupa. Não, eu gostaria Que ficou legal. Eu vou te interromper, porque muitas vezes o que acontece em casa é eu chego assim, Lívia, o que você achou? Tá gorda. Hoje eu fui chamada de rinoceronte. Não foi. Ela tá com isso na cabeça, que ela me chamou de rinoceronte também. Então é uma ofensa constante. Ai, Senhor. Eu morro um pouquinho cada dia. Vamos Te falar. interrompi de propósito, só pra abrir meu coração. Mas deixa eu te explicar o meu lado. Não tem Ela vai falar, explicação. Às "Ai, vezes. jeitinho." Às vezes eu tô vendo, sei lá, eu boto uma roupa maneira. Geralmente são as minhas, né? Aquela- Sempre que vocês veem. Essa saia é minha. Sempre que vocês veem ela com uma roupa legal é porque é minha. Mas, por exemplo, eu vejo ela com uma roupa legal DR e de tal. família, Na minha né? cabeça tá tipo assim, ficou maneiro. Tipo assim, alguém fez alguma coisa nova no cabelo. Ficou legal. Então, mas assim, na minha cabeça eu falei. Você não consegue expressar isso. Sabe quando você vê aquela mensagem no WhatsApp, na sua Aham. cabeça você respondeu? Então, mas você não respondeu? Então, assim, é um esforço, cara, que eu tenho que fazer pra elogiar. Porque é algo, sei lá, pra mim não passa na minha cabeça. Não, o que ela externaliza é assim, Lívia, o que você achou dessa roupa? Mas eu aprendi com você isso. Tira. Porque você tem um pouco de dificuldade de falar. Palavras de afirmação. Como eu disse, eu recebo palavras de afirmação, mas é verdade, eu não falo. Ela não elogia. Eu que tenho dificuldade de Eu elogiar preciso mais de elogio, mas eu não elogio. Caraca, é difícil, mano. Isso é muito engraçado, né? Que, tipo, a linguagem de amor que você recebe nem sempre vai ser a que você fala. Mas, tipo, eu recebo Às muito vezes eu palavra falo de afirmação. de Então, estímulo. pra mim, assim, deve ser o que você sente. É mais ou menos assim, quando alguém te elogia, é mais ou menos aquilo que você faz sendo validado, sabe? Exatamente! Porque, tipo, não é isso, cara. Porque, assim, você fez uma parada, tipo, você sabe o que fez direitinho, mas, pô, se alguém pegou o tempo dela, lembrou de você e falou, pô, aquilo que você fez tá maneiro e tal. Pô, ainda mais pra mim que sou fleumático, que por natureza eu sou desmotivado. Só que, por outro lado, quando alguém não me elogia, também eu acho uma facilidade quando eu sou, por ser fleumático, por eu ser irônico quando não elogia, quando dá uma zoada assim, pra mim, eu não ligo muito, sabe? Então, é algo que eu procuro ter uma balanceada, né? Dar uma equilibrada. Entendi. Mas é convivendo. É o convívio que a gente vai aprender. Esse livro é muito bom. Tem um teste aqui dentro. Não sei se vocês fizeram o daqui ou da internet. Eu fiz do Google. Mas Tem na época todos. eu fiz o Não, do tem, livro. tem no Muito Google. bom. O teste desse livro tem no Google. E pelo menos, por exemplo, a Lorena falou com a gente que ela fez uma vez quando ela era mais nova e deu diferente, né? Sim, Como eu que foi tava isso? percebendo que, por exemplo, a gente vai acabando amadurecendo, né? Sim. Eu acho que acreditar Uns que... nem tanto. uns mais do que outros. Mas eu tava vendo ali agora as minhas respostas antes do podcast começar, antes do episódio começar. E várias coisas, por exemplo, como que esse teste funciona? Ele tem 2 opções e você assinala, você marca qual você se sente mais a gosto. A primeira é, por exemplo, gosto de receber palavras de afirmação.
ou gosto de ser abraçado. Na época, eu coloquei que eu gostava de ser abraçada. Hoje... Você odeia ser abraçado. Então, mudou, entendeu? Mudou. Eu percebi que, tipo, conforme... Mas isso faz muito tempo mesmo, muitos anos. Deve fazer 7, 8 anos que eu tenho esse livro. Uhum. E mudou. Eu amadureci, eu vivi outras coisas. São as nossas vivências também, às vezes Tipo, mudam. da mesma forma que nosso temperamento também vai sofrendo alterações durante o nosso percurso de vida, a nossa linguagem de amor, eu não falo Eu acho que... que vai sendo lapidada também, um pouco lapidada. Vai sendo lixada, né? Bem lixadinha, pode até fazer restauração. Fica assim, ó, redondo. Mas a gente vai acabando tendo um entendimento diferente das situações. Sim. Eu não acredito que aconteça de, por exemplo, de repente, eu odeio ser abraçada e de repente passei a amar ser abraçada. Muda pouco, mas ainda muda, entendeu? Ainda tem essa diferença. Uhum. Tava vendo que algumas respostas minhas mudaram. Essa questão de entendimento é engraçada também, porque alguns anos atrás eu sempre tive, né, linguagem de amor, toque físico, sempre falei. Aí eu falava pras pessoas, mas eu não falo, tipo, no quesito de eu preciso que alguém me abrace. Eu falo no quesito de eu preciso tocar as pessoas. E as pessoas sempre me olhavam, tipo, nossa, que estranho. E eu não entendia que era por causa da linguagem de amor, que era porque eu falo linguagem de amor, toque físico, não porque eu recebo. Então é muito, muito importante. Mas por exemplo, pra gente é aprender estranho quando a gente chega 8 da manhã pro louvor aqui. É. Aí tem a Larissa, que também participa aqui do podcast, já fez alguns episódios. Ela acha que recebe, né? Toque físico. Aí chega 8 da manhã, a gente tá Com lá. certeza ela fala. Com certeza. Eu acho que ela fala e recebe, não sei. Aí a gente tava, tipo, a gente chega aqui, aí às vezes a gente chega um pouquinho mais cedo, antes da gente subir pra orar, e a gente fica todo mundo morto lá, olhando pra cima, esperando. Aí chega essa daqui, a outra fica se agarrando, tipo, abraçada, assim, como que você tá? Tá tudo bem? Oh, meu Deus, cara, 8 da manhã, Olha a hora! pelo amor de Deus. Cara, mas é porque eu finalmente encontrei alguém que me entende, poxa, caramba. A única Finalmente alguém que eu possa abraçar, sabe? Eu posso demonstrar meu amor. Ai, gente, é difícil, sabe? Tipo, agora sobre importância. Eu acabei comentando, né, sobre a minha mãe e como ela não externaliza verbalmente as desculpas dela. Eu acho que a importância da gente entender sobre esse assunto se eu não entendesse, se eu não soubesse que essa é a forma... Se ela fazer o pudim, é a forma dela demonstrar que ela tá arrependida ou que ela tá querendo, tipo, vamos nos ajustar, vamos rever a situação que aconteceu, isso não me atingiria, isso não me alcançaria. Então, o ato dela seria um ato inútil, seria um ato de palha. Eu acredito que essa seja a importância de nós reconhecermos não só a nossa linguagem, mas a linguagem da pessoa. Validar também a Você linguagem do entendeu? outro, né? Porque senão, tipo... eu viveria numa eterna briga com ela, porque eu não entenderia, eu não teria consciência de que, ainda que ela não demonstre verbalmente, que ela não fale, você está bem, que tal, me elogie, ela demonstra que me ama, ela não me ama menos, ela só demonstra de outra forma. Exatamente, lá em casa tem isso que meu pai fala bastante, tanto toque físico quanto palavra de afirmação. Ele recebe toque de qualidade. Toque de qualidade. Tempo de qualidade, mas ele fala bastante isso. E sempre foi muito comum isso pra gente, só que a minha mãe, ela não fala muito palavra de afirmação. Ela fala mais tempo de qualidade. Então, ela tanto recebe quanto fala. Então, às vezes também isso pra mim era... Quando eu precisava, sei lá, dela falar alguma coisa, às vezes ela queria sair comigo pro shopping, sabe? O que pra mim é mais difícil. Então, é exatamente, a gente tá falando bastante... dos nossos pais, do nosso convivência, até porque, como falamos, né, a gente pegou como base os solteiros. Um dia a gente vai refazer esse episódio e vai ser outro livro aqui. Vai estar casados. Bem específico, hein? Claro, mas é isso, a gente... Mas é isso, a gente saber, né, como lidar com o outro, como agir, né, dentro da igreja, cara, porque na igreja, a gente sempre fala, né, que a igreja é como se fosse um hospital. Tem uns que estão mais sarados do que outros, mas todo mundo tá num processo. Então, às vezes, como você vai falar com alguém, você pode magoar uma pessoa, pode interferir na vida dela com Deus de certa forma, porque pode prejudicar, sabe, o convívio dela dentro do corpo de Cristo. Quer falar alguma coisa? Só que, assim, eu acho muito bom porque a Bíblia valida
né? Aqui a gente tá falando de uma ciência, claro, né? Que foi feita através de estudo com pessoas e tal. Mas a Bíblia, Jesus é muito explícito quando ele fala sobre os 2 maiores mandamentos, né? Que é amar ao Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas, e amar o teu próximo como a ti mesmo. E de que forma você vai amar o seu próximo também é importante da gente pensar sobre e da gente refletir sobre. E eu acho que, assim, elucida. As 5 linguagens do amor elucidam bastante, assim, e ajudam a gente nesse processo, sabe? Nessa caminhada de fato, amar o próximo. Essa é basicamente, né, a mensagem da cruz, não é? Porque não é só o nosso contato com Deus. Não É o só nosso contato relacionamento com Deus, né? com as pessoas, né? Com o próximo. Então, a forma como a gente vai tratar o outro, a forma como a gente vai aceitar o jeito do outro, interfere E muito isso na nossa vida com Deus. Isso me faz lembrar muito forte de Jesus tendo talvez a maior linguagem de amor, que foi o presente da salvação, no qual ele não recebeu nada em troca, sabe? Foi ali, eu acho que a maior exemplificação de presente, porque ele deu sem condição alguma, sabe? Sem esperar nada em troca. Foi o maior presente que a gente poderia receber. Então, A gente tem a salvação, a gente tem a vida eterna em troca e o que a gente precisa é só aceitar ele como o Senhor e Salvador. A gente sempre vai estar recebendo a mais. É a graça, né? O favor imerecido de Deus, não é? Vocês querem trazer alguma palavra final aí pro episódio? Leiam um livro. A gente não está sendo patrocinado, mas é um ótimo livro. Pra você que é casado, né? Tem a parte Tem dos pra casados, tem pra crianças, criança. Pra casados, pra casais, né? E pra solteiros. Eu recomendo muito pros pais, né? Lerem para as crianças pra vocês saberem. Qualquer ser humano. Sim, mas o que eu tô falando é tipo, pro pai saber como tratar com o filho, porque isso daí, às vezes, o pai que não sabe, né, lidar com o filho da certa forma pode trazer algumas mágoas, né, pra criança e tudo mais. Então, eu acho muito legal os pais, né, que estejam vendo isso daí, pra você ler, pra você tratar, né, pra saber como tratar o filho, né, da melhor forma e tudo mais. É uma leitura muito bem fácil leve, de se bem fazer. Quer dizer, E ele conta muitas histórias, então Não é um livro muito pequeno, mas é fácil de ler, né? É bem porque simples. eu tô vendo aqui, ele tem 256 páginas. Ele traz relatos, histórias. Mas tem o teste. Não, tem 256 páginas sem o teste. Sem o teste? E ele é fácil de ler porque, tipo, não tem muito... Tem teoria, mas tem muita coisa pra exemplificar. Então, vai ficar mais claro do que a Coisas gente... que o próprio autor muito viveu, sabe? Vivências Porque, do se não me próprio engano, ele é um autor. psicólogo. Ele tá na área de psicologia. E também, como a gente citou aqui, a parte dos temperamentos, a gente provavelmente vai ter um episódio também sobre os temperamentos, a gente vai falar um pouco. E é isso aí, gente. Espero que tenha ajudado vocês e exatamente. desfeito alguns estereótipos, né? né? Os outros aí. Que esse episódio, né, tenha fortalecido aí a vida de vocês. Curta, comente, compartilhe se você gostou. A gente está lá no Instagram como MTS Talk, também o Instagram da nossa igreja é Terra Santa Ministério. No YouTube também tá lá e também no Facebook estamos, assim como no Spotify, estamos lá como MTS Talk. E que o Senhor abençoe a sua vida, que vocês continuem, né, aí com a gente, fortalecendo esse projeto e que mais pessoas possam conhecer, tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau. Valeu, tchau, tchau.